Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do CAUR. Eu sou o professor Libni e, dando continuidade ao tema sobre artigos, essa é a parte 3 e a última parte desse tema. E hoje nós vamos falar sobre outras funções dos artigos. Bom, então, recapitulando. O artigo ele é a classe gramatical que geralmente antecede um substantivo, sendo variável em gênero e em número. Ele pode ser contraído com algumas preposições e, às vezes, ter outras funções nos enunciados, conforme nós vamos aprender agora. Bom, o artigo costuma anteceder o substantivo para fazer referência a ele, podendo assim indicar que se trata de um ser já conhecido do interlocutor, isso no caso dos artigos definidos, ou que se trata de um representante não específico da espécie, isso no caso dos artigos indefinidos. Assim, os artigos eles não funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhados de outro substantivo. Bom, e diante disso, o uso dos artigos ele pode gerar alguns efeitos no texto, além daqueles que nós já vimos nas partes 1 e 2. Mas que efeitos são esses? Bom, primeiro, é o efeito da substantivação. O artigo ele pode substantivar palavras que pertenceriam originalmente a outras classes gramaticais, como adjetivos ou verbos, por exemplo. Ok? Então vamos ver. O participar é mais importante do que o ganhar. Então olha só, no enunciado, participar e ganhar teriam normalmente valor de verbo, porém os artigos deles os substantivam, ou seja, fazendo com que participar seja sinônimo de participação e ganhar seja sinônimo de vitória. Então, os meus artigos são o, do e o de novo, ok? Então, eles foram substantivados, ok? Eles viraram agora um sinônimo e não um verbo, certo? Bom, um outro exemplo que é o castanho dos seus olhos é especial. Agora nós temos aqui castanho, que teria o quê? O valor de adjetivo em olhos castanhos. Só que ele foi substantivado, passando assim a ser o substantivo do meu enunciado, ok? Quando ele fala o castanho, o meu o é o meu artigo, certo? Bom, mas é importante nós ficarmos atentos a uma coisa. Um artigo, ele pode referir-se a um substantivo, mesmo que o adjetivo tenha sido posto entre os dois. Então, quando nós vemos aqui a frase há uma corajosa menina por aqui. No enunciado anterior, uma, ele faz referência ao substantivo menina e não ao adjetivo corajosa, ok? Então, seria possível a gente inverter posições. Há uma menina corajosa por aqui, certo? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes ele está se referindo ao substantivo, só que eu tenho ali um adjetivo entre eles.
Mas quando que eu tenho isso? Quando pode haver a inversão, ok? Então aqui poderia ficar uma menina corajosa. Se essa inversão não der certo, então eu não tenho o meu adjetivo posto entre os dois. Bom, além da substantivação, o artigo também pode ser utilizado como forma de recurso expressivo. Bom, quando nós vemos aqui a frase estou com uma fome, tá? Embora não seja estritamente necessário nesse enunciado, o acréscimo do artigo indefinido gera um recurso para expressar com mais intensidade a fome sentida, tá? Nesse caso aqui, nós acrescentamos o que? Um artigo indefinido feminino, ok? No singular, mas nesse caso aqui ele foi como que? Como recurso expressivo, para dar o quê? Para dar mais intensidade à fome dessa pessoa. Então o artigo também serve para ser usado como recurso expressivo. Bom, e além disso, o artigo também serve para indicar posse, tá? O artigo definido, antes de partes do corpo ou de palavras que determinam parentesco, ele pode indicar a posse. Então vamos ver aqui o exemplo. Enquanto ela chorava, o avô tentava consolá-la. Eu não sei onde estou com a cabeça. Então, olha só, nos dois enunciados, o artigo definido deixa nítido que se trata de quem? Do avô do sujeito, qual sujeito? Ela. E da cabeça do sujeito, eu, sendo que omitidos os respectivos pronomes possessivos. Então, olha só, nós teríamos ali o avô dela e a minha cabeça. No caso aqui foi omitido esses dois termos e nós tivemos aqui um artigo que estava indicando posse. Quando eu omito um termo, também isso se chama elipse, ok? Então aqui nós temos a aplicação da elipse e, ao mesmo tempo, a aplicação de um artigo definido com a função de indicação de posse. Lembrando que um artigo ele só indica posse em partes do corpo ou palavras que determinam parentesco, ok? Bom, uma outra definição é que o artigo ele também pode indicar o valor aproximado. O artigo aqui indefinido, antes do numeral, ele pode indicar valor aproximado devido à sua natureza de generalização. Então, por exemplo, faltavam umas 2 horas antes de começar o baile. Há uns 20 quilômetros pela frente até chegarmos lá. Isso aqui é mais comum na linguagem informal, porque esse recurso ele substitui expressões como aproximadamente, em média, por volta de, pelos artigos indefinidos, ok? Então, sempre que eu uso um artigo indefinido no plural ou no singular, seja ele masculino ou feminino, normalmente ele é utilizado na linguagem informal antes de um numeral, ok? Para indicar assim para nós um valor aproximado, certo? Bom, então essas são algumas outras funções do artigo, ok? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, por favor. Qualquer dúvida,
você pode comentar ou entrar em contato através dos links. Muito obrigado